Íamos 2 vezes por semana a São Salvador, em Norma, ao reabastecimento. Salvo se não houvesse necessidade de reabastecimento, se o tempo não o permitisse, ou se durante a semana tivesse havido caçadas ou mortes ocasionais de caça, portanto que havia certo tipo de reabastecimento, não era necessário fazer. Mas era sempre necessário, até porque era daí que vinha alguns géneros, e também o correio, que era uma coisa muito desejada por todos os soldados. Toda a gente estava a ansiar receber notícias dos familiares. Eu era, normalmente, por ser condutor, dos que ia a São Salvador, quer fosse 1 ou 2 vezes. Primeiro porque era condutor, pois, por ser condutor não quer dizer que tivesse que ir sempre, mas havia poucas viaturas e, portanto, normalmente tocava a minha viatura e eu teria que ir. Depois, porque tirava muitas fotografias, era lá que elas eram reveladas e, portanto, tinha que me deslocar também nessa função de trazer essas fotografias. Depois, porque tive uma paixão por alguém que trabalhava na Casa das Fotografias. Na altura era a Foto Cinderela, já tinha trabalhado com a Foto Bosch, Foto Feliz, Foto Bosch, mas na altura era a Foto Cinderela, onde eu mandava revelar e, portanto, tinha aí uma namorada. Mas a São Salvador não iam só aqueles que tinham necessidade ou por força de terem que fazer o trabalho de segurança nas viaturas, portanto, ir em serviço, como aqueles que iam às vezes porque queriam ir comer uma comida diferente ao restaurante de São Salvador, que São Salvador era uma cidade, dita cidade, que não passava de uma vila, onde praticamente tudo vivia em torno da tropa, pouca vida civil tinha. Falei na Casa das Fotografias, tinham a Flor do Congo, que era um restaurante, tinha o Quimpala, tinha a Casa Borges, do Beltrão Coelho, e praticamente não havia mais vida civil a não ser de alguns familiares, da Junta Autónoma da Estrada. Tudo o resto girava em torno dos militares que iam ao reabastecimento e todos aqueles estabelecimentos viviam das idas dos soldados lá. Mas também ia muita gente a São Salvador por necessidade de satisfazer os seus desejos sexuais de macho. E, portanto, também havia quem se oferecesse para ir a São Salvador de propósito para ir à Senzala. Foi sucedendo assim, desde que nós chegámos lá em setembro, e sucessivamente cada vez aumentava mais o número dos voluntários entre comas para ir a São Salvador, para ir a Senzala. Até possivelmente os comandos notavam essa maior ocorrência das idas a São Salvador e creio que em maio ou março de 1966 houve um acordo entre comas, uma forma negociada em que, em vez dos soldados irem à Senzala São Salvador, foram umas meninas que trabalhavam na Senzala, foram, portanto, de excursão até ao apartamento da Eugênia. E aí foram as viaturas, na passagem pelo comando, tiveram passado despercebidas pelos locais onde havia outras tropas acantonadas, nomeadamente na Mama Rosa, onde estava o comando. Nesse dia não houve os habituais cumprimentos da praxe com a ida dos soldados e de todas as viaturas ao centro da CCS. Foi apenas o Chico com o comando a apresentar cumprimentos e justificar a pressa, porque a necessidade de ir e não escondendo a outra carga suplementar que ia nas viaturas, e essas mulheres foram para onde ficaram durante cerca de, salvo 3 dias. Elas recebiam, creio que o mesmo valor que aquilo que pagavam na Senzala. O local onde elas trabalharam, onde fizeram, portanto, os seus trabalhos, foi na casa onde estavam os materiais militares, os materiais de excesso que não estavam a ser utilizados. Foi feita uma escala de serviço, ou para o serviço das mesmas, que obedeceu à hierarquia militar. Na primeira noite foram os oficiais e sargentos, e a partir da primeira noite, da segunda e da terceira, é que passaram a ser para os subalternos, digamos, para os restantes, para os soldados. No quartel foi exagerada a forma como aquilo foi feito. Isto é uma decisão mesmo do comando com outros oficiais. E, naturalmente, eu creio que nesse dia o comandante nem foi a São Salvador. Creio que nesse dia foi o primeiro sargento que se encarregou de fazer, portanto, de firmar o contrato e de assumir a responsabilidade de elas saírem da Senzala e irem para... Portanto, foi uma decisão superior, não?
Nem os soldados tinham capacidade de decidir uma coisa dessa. E se decidissem, também a distribuição, digamos, não seria aquela que foi. Eu, por acaso, não estou nesta fotografia porque estou a fotografar, que é passada no segundo dia, após a noite com os oficiais e sargentos. Há uma higiene feita, serviço de higiene, lavagem, onde estão muitos combatentes no Rio Luva a tomar banho com elas, onde se pode ver a alegria, portanto, de ter junto de si as mulheres que eles ansiavam ir visitar a São Salvador na Senzala. Classifiquei-se em determinada altura soldados brincando no Rio Luvo com a prenda que foi trazida da Senzala de São Salvador.